Seja muito bem-vindo em mais um podcast Informação é Poder. Hoje eu estou aqui com a minha colega de podcast, doutora Daiane Fogaça da Luz, e também o nosso coordenador da juventude aqui da Prefeitura de Caxias do Sul, o Maxwell, que vai conversar conosco sobre a questão dos jovens e da juventude. Olá, doutora Daiane, tudo certo? Tudo. Eu sou a Daiane, a parceira da vereadora e advogada. E aí, Maxwell, assumiu esse ano, janeiro de 2025, então, como coordenador da juventude. Isso aí, uma trajetória, né, são 10 anos de experiência na pauta da infância e juventude e agora eu abraço especificamente o desafio, né, de trabalhar as políticas públicas da juventude aí no município de Caxias do Sul. Certo. E a coordenadoria da juventude, como a gente estava conversando, ela fica dentro da questão da Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, assim como a coordenadoria da mulher, a coordenadoria da acessibilidade e tudo mais. Qual que é a estrutura, Maxwell, dessa coordenadoria, que hoje tem tua frente, enfim, né? Mas qual que é a estrutura dela e como vocês trabalham lá? Hoje então, como você bem disse, né, vereadora, a Coordenadoria da Juventude ela fica atrelada à Diretoria de Proteção Social, junto com as demais coordenadorias que compõem, né, somos em torno de 6 coordenadorias trabalhando de uma maneira intersetorial. E em questão de estrutura, o coordenador ele acaba fazendo toda essa parte de articulação política, né, a gente está em processo de troca de agente administrativo, então tem uma agente administrativa que compõe, né, para dar seguimento a toda a parte burocrática que se tem documental, um estagiário e um jovem aprendiz, que é uma política da qual a gente está implementando junto ao poder público, que é a prática de os órgãos públicos receberem o jovem aprendiz. Ele começou há um período, cerca de 1 ano, 2 anos, com o projeto Ser Jovem Cidadão, e agora vai virar lei e a gente vai conseguir implementar daí em mais locais da prefeitura essa prática de ter aprendiz. Certo. Quando tu me visitaste lá na Câmara de Vereadores, a gente conversou um pouco sobre essa questão Uhum. do jovem aprendiz, até tínhamos participado lá no Murialdo também, quando tu apresentou essa política, para nós, enfim, ainda não tinha nem assumido a Câmara, né. Tu Sim. leva muito à frente essa história da questão do jovem aprendiz, né, a importância, de inserir esses jovens no mercado de trabalho e que eu acredito que é uma dificuldade hoje. Muitas pessoas acabam nos falando que com 14, 15 anos, não consegue se inserir no mercado de Uhum. trabalho. E tu vem com essa política da questão do jovem aprendiz em específico, né, Márcia? Por uma questão, obviamente, até de equipe, a gente precisa escolher, até para contextualizar, a política pública da juventude ela é dos 15 aos 29 anos. Então eu teria uma gama enorme de ações que eu deveria conseguir executar enquanto gestor de políticas públicas para a juventude. Mas a gente acaba precisando pegar aquilo que é mais urgente, né. Então nesse momento, a gente está com uma atuação muito enfática na questão do jovem aprendiz, na questão do primeiro emprego, né. Também a gente recebe sempre jovens, né, contato de jovens que estão buscando se recolocar no mercado de trabalho. Sejam jovens que chegaram na cidade, como foi o último encaminhamento que nós fizemos, mas também egressos do sistema prisional. Jovens que saíram do sistema prisional, saíram do sistema socioeducativo, a gente tem uma fala muito alinhada com o pessoal do sistema socioeducativo também, para recolocar no mercado de trabalho ou dar a primeira oportunidade. E auxilia também para a pessoa se organizar nessa oportunidade. O que é se auxiliar a se organizar nessa oportunidade? Desde fornecer mais de que um cartão de passagem, desde que chamar várias vezes para fazer uma conversa sobre o que é um ambiente de trabalho, por quê? Por vezes ele não teve essa orientação que deveria vir do berço familiar. Não é da escola, é do berço familiar, como eu devo me comportar no mercado de trabalho, né, aquelas regras básicas. E aí eu não posso simplesmente, largar, né, desistir, né, e auxiliar também os equipamentos que recebem esse jovem. Porque às vezes o equipamento que vai receber não tem o know-how para trabalhar com um público vulnerável. E quando a gente fala de vulnerabilidade, não necessariamente é vulnerabilidade econômica. Hoje, a vulnerabilidade que nós mais estamos tendo é a vulnerabilidade emocional. Nós temos recebido muitos jovens, principalmente na questão da aprendizagem profissional, que ele tem o pai, que ele tem a mãe, ele tem a questão financeira dentro de casa, mas ele não tem o limite. E aí, sem esse limite, acaba extrapolando aquilo que a gente consegue administrar, né. As pessoas confundem liberdade com libertinagem.
um ambiente como de aprendizagem profissional, ele tem suas regras. Então, eu tenho um horário para chegar, uma roupa adequada para se utilizar, né? Algumas condutas que são vedadas para aquele ambiente, se, por exemplo, cigarro, pode, né? Lá no Jovem Aprendiz eu posso levar saúde, cidadania, direitos humanos, todas a educação, porque já é educação, né? Só que é profissionalizante. Todas as demais políticas elas podem chegar se esse jovem tiver mapeado e atendido dentro de um mecanismo público de educação para o mercado de trabalho. Falando um pouquinho como cidadã e também como advogada, da percepção, né, das pessoas que a gente vem conversando e a gente percebe a dificuldade muito grande que é a estruturação familiar, realmente, das famílias, né, e esse poder de estar sendo responsáveis pelo cuidado dos filhos. Nós tivemos uma transação, uma fase cultural muito, agressiva. Nós tínhamos antes uma mãe que não trabalhava, Uhum. que ficava em casa e cuidava dos seus filhos, então os filhos ela que levava na escola, e ela tinha esse poder ali muito de estar em cima, cuidando da educação dos filhos, do estudo, do ensino. E a gente teve uma virada de chave e não estou aqui culpando a mulher, né, eu sou um exemplo disso, sou uma pessoa que estou no mercado de trabalho, né, empreendo, então a gente teve uma virada de chave muito grande onde as mães saíram de casa e foram, né, à luta, né, uma nova realidade, vários desafios, e nesses desafios a gente percebeu que os jovens eles acabaram ficando eles mudaram uma fase, né, até pela nova tecnologia que a gente falou antes. Antes a gente não tinha computador, antes a gente não tinha celular. Hoje na palma da mão, numa fração de segundos, o jovem sabe que através da internet ele consegue ganhar mais do que um salário onde ele vai ficar 8 horas e 48 horas, fechado, de segunda a sexta, tendo que cumprir horário, ter um trabalho repetitivo. A gente teve uma série de mudanças, né. E falando um pouquinho do que tu trouxe hoje, que a coordenadoria está focada nessa questão dos jovem aprendiz e dos estagiários, a gente também já foi estagiário, né, e a gente percebe o quê? Que eu acho que a gente tem que ter a retomada da valorização dessa pessoa como estagiária. Porque me parece que quando a gente fazia estágio, geralmente era assim: "Ah, a culpa foi do estagiário". Tudo era o estagiário, entendeu? Estagiário que errou, né, e também trazer esse senso de responsabilidade, né, porque ele é estagiário, porque ele não tem horário para cumprir. Não é porque ele é estagiário, que ele está numa fase de aprendizado, quando eu digo até o ensino superior, ele está numa fase de aprendizado, não significa que a empresa que está contratando ele, que ele não tem que fazer nada. "Não, eu estou aprendendo". Não, tem um papel dentro da empresa e com certeza, dentro dos critérios daquele cargo, a pessoa que é uma estagiária, ela vai conseguir executar. Claro que posteriormente algum tempo dela performando, ficando 6 meses no estágio, ela vai conseguir fazer outras tarefas. Mas tem essa eu acho que inserir esses jovens também na questão do menor aprendiz ou do estagiário, a gente já está conseguindo evitar que eles ficam nesses complexos onde a gente sabe que rola o vizinho do teu lado é o tráfico, né, Uhum. que é a realidade hoje que a gente vive dentro do nosso município aqui, a gente tem vários complexos que a gente trabalha com tráfico diariamente, né. Então, a menina que com 15 anos já está grávida, e a gente tem a evasão escolar, né, então eu acho que trabalhar essa questão do mercado, que elas podem, que as pessoas conseguem, né, que elas conseguem sair daquele ciclo vicioso, né, que talvez é a ambiência dela, né, eu sempre falo muito de ambiência, talvez a ambiência dela ali agora mesmo nós estava falando do local ali, e que a pessoa está com medo, porque a criança está do lado da boca de tráfico, e num piscar de olho ela tá ali junto com o traficante, sabe. Então eu acho que trabalhar se a coordenadoria hoje tá focada nessa questão de valorizar esses profissionais, né, que é a primeira experiência que eles vão ter no mercado de trabalho, e que ela é fundamental na sequência, sabe, que ele seja cobrado, que ele saiba que ele tenha responsabilidade, que ele tem horário. Hã, Daiane, é uma coisa muito clara, né, doutora. As pessoas têm que entender que jovem aprendiz e estagiário, o nome já diz, são profissionais que estão sendo capacitados e aprendendo para o mercado de trabalho. Então, como que eu ajo? Uma coisa que a gente tem trabalhado muito e a gente quer intensificar, que o servidor que está com estagiário ou com jovem aprendiz, ele possa entender que aquele jovem, um dia, vai ser ele. Se tu conseguir colocar, né, intrinsecamente deixar claro que eu estou capacitando alguém para que futuramente possa ocupar o meu lugar. Uma das principais dificuldades que tem se tido hoje, nessa transição que tu citaste, em
uma mãe que cuidava, né, do lar, e ela precisou sair dessa função, desse papel de cuidadora, para passar esse papel de mantenedora, muitas vezes, desse lar. E aí é uma série de discussões que a gente poderia passar aqui uma tarde falando com relação a isso, né, sem autorresponsabilizar nenhum dos lados, mas a gente, minimamente, quando a gente vai, falar de gravidez na adolescência, a gente já fala de um caso aonde normalmente aquela gravidez não foi necessariamente planejada. E aí, se não foi necessariamente planejada, a gente também tem um pai que não desejava ser pai, uma mãe que não desejava ser mãe, né. O menino, ele pode se eximir do papel de ser pai, agora a mãe pode? Pelo menos nos 9 meses que ela vai ter que carregar na barriga, ela não vai. Por que que eu digo que pelo menos uns 9 meses? Porque depois que nasce, muitas das vezes quem se responsabiliza são as avós, As tias. as tias, a rede de apoio que tem naquele entorno ali. E aí sim, eu acredito que a gente entra muitas vezes num ciclo que por vezes já acaba, a gente entra na questão do ambiente, né. Eu não vou dizer num ciclo vicioso, mas uma questão até, meio que da organização familiar. Bom, a minha mãe teve essa vivência, a minha avó já teve essa vivência, a minha tia teve, eu sou mais uma da minha família que estou criando, né. Mas não só isso, né, essa é mais uma daqueles dilemas que eu disse, é amplo o trabalho da política pública, né, da juventude. E a gente acaba nas conversas e nas ações, como eu disse, dentro do Jovem Aprendiz, é o ambiente onde eu posso falar de método contraceptivo, onde eu posso conseguir falar sobre mais do que método contraceptivo, escolha adequada do teu parceiro e da tua parceira. É uma escolha, é uma escolha. E se esse menino ou se essa menina não é trabalhador, não é trabalhadora, ele dá indício, ela dá indício desde muito nova. Se ele é violento, se ela é violenta, dá indício desde muito nova. Uma pesquisa da Brigada Militar, não da nossa, daqui da Patrulha Maria da Penha, indicava que 35% das mulheres vítimas de violência estavam dentro da faixa etária da juventude. Eles dão indícios. Trazendo para algo mais recente, mas ainda falando também sobre a nossa política, recentemente todo mundo se espantou com 60 socos, né, daquele cara. Uhum. Não foram o 60 socos foi o estopim. Antes dos 60 socos sempre tem muita coisa. Hum. É o carro que é acelerado enquanto discute pra te intimidar, tu vai discutir comigo e acelera o carro, é o grito, né, é o controle da roupa, é a invasão do celular, e a gente não tá falando de invasão do celular que o parceiro não possa ter a senha e ver o que você não, a gente não tá falando disso. A gente tá falando daquela invasão mesmo de controlar, né, que as mulheres muito novas, por vezes na sua casa elas não ouvem, onde é que elas vão ouvir a primeira fala sobre? No Jovem Aprendiz. No estágio que ela tá fazendo. Porque eu não chego na casa dela, dificilmente eu vou conseguir chegar. Sim. Quem é que chega hoje na política da casa? Assistente social. A agente comunitária de saúde, Mas a gente né, tem toda a cidade, né, agente também. comunitária de saúde, a gente tá falando aí de 18 territórios, que é dividido a saúde hoje por um número mínimo, né. E ainda assim, mesmo que a gente tivesse, a gente não tá falando só do investimento, a gente poderia ampliar 2 vezes o número de assistentes sociais que a gente não tá tem lares que a assistente social que a agente comunitária de saúde não entra. A agente comunitária de saúde, ela dificilmente entra na classe média e alta. Sim. E onde a gente tem grandes. E aí é onde eu só vou acessar no mecanismo de educação profissional ou no próprio mecanismo de educação nas escolas. Então essa política transversal que a gente faz, tratando sobre questões étnico-raciais, tratando sobre as questões de violência, todas isso embutidas na questão da empregabilidade, isso faz o quê? Emancipa esse jovem e fazer dele um cidadão melhor. Então voltando ali na característica que tu trouxeste, né, de uma mudança significativa nesse padrão. Então a gente reproduz, quando a gente tem uma gravidez na adolescência, também aquele papel do menino não assumir o seu protagonismo, seja na função de pai, seja na função do trabalho, né, porque a gente também tem nessa gravidez, bom, ele é muito novo, ele não vai assumir isso, e aí a gente vem com avós, com pais, que também no talvez na iminência de superproteger, né, porque a gente também superproteger é um erro. Uhum. Por quê? Porque eu não vou estar sempre ali para o meu filho, eu não vou estar sempre ali para o meu neto que hoje eu estou criando no lugar do meu filho. E só trazendo um gancho também tem a parte dos limites, né, então, também envolve isso, né, os nossos filhos, né, a questão de limite em casa, o que se pode, o que não pode. É, o
eu costumo dizer, né, que desde do meu outro trabalho como conselheiro tutelar, eu dizia: "Doutora, hã, o juiz ele vai obrigar o pai à pensão. Eu não tenho lei que determine, a não ser, né, a não ser a lei de Deus que vai determinar o amor de um pai por uma criança. Nem a convivência o juiz obriga. Ele até vai solicitar, ele vai solicitar a interlocução para ver se vai dar match essa vivência pai e filho. Mas no primeiro arranhão, ou se não tá fazendo bem para um ou para outro, o recomendado é que, de fato, tenha só o subsídio financeiro, né. Então do que eu quero dizer com isso? Quando chega um pai e uma mãe, que é muito comum e eu gosto sempre de trazer, o filho chegou com 16 na fase, eu vou falar 16, normalmente é 14, tá, que é um ano antes da minha política pública, com 14 anos, e chegava para o conselheiro, ou chega lá na coordenadoria hoje: "Eu não sei mais o que fazer com meu filho". A gente tem que se dar as mãos, doutora e vereadora, perguntar: "E tampouco eu vou saber?". Você convive há 14 anos com um adolescente, ou você educou, ou era pra ter feito isso, porque esse menino, ele nasceu, né, zerado. 0 bala. Tudo o que tem nesse menino, nessa criança que tu tá me trazendo hoje aqui, foi tu que introduziu. Se não foi tu, foi teus pares, o teu entorno. E aí hoje, com 14, com 15, com 16 anos, você quer responsabilizar o Estado, o município, a coordenadoria, o conselho, a escola principalmente, as escolas são muito sobrecarregadas de uma desresponsabilização, que eu nem sei se essa palavra existe aqui, mas de uma falta de comprometimento dos responsáveis legais. E aí a gente usa aqui os responsáveis legais porque, por vezes, a gente tem que olhar o contexto, porque é uma avó de 60 anos que assumiu aquele neto aos 9, aos 8, e de fato ela não tinha mais nem força física para estar correndo. Eu usei aqui 60 para ser otimista, né, a gente sabe que é muito mais, né. É uma tia que já tinha os seus 3, 4, mas abraçou para não deixar na rua. É uma Dinda. E aí tu tem que olhar. Mas, para além dessa questão, a gente tem aquele que tem pai e mãe, que se separaram, ou que estão junto ainda dentro de casa, mas aquela mãe optou por chegar extremamente cansada, ela tinha que trabalhar, e ela se esqueceu que ela era mãe também, junto daquele pai também, que a gente não pode só colocar nas costas da mãe, junto daquele pai também, que sim é o provedor junto dessa mãe, e não olharam o que que aquele menino estava fazendo. Os dos crimes mais comum que tem acontecido, que é a questão do cyberbullying, as questões das violências nas redes sociais. Os pais chegam de forma, muito dolorosa e dizem não reconhecer, não acreditar o que é aquele filho. Acho que a série Adolescência, pra quem viu a série, mostra claramente, né. Os pais não acreditavam que pudesse ser real, que aquele menino deles, né, estaria cometendo. Mas ele estava dentro de casa, dentro de quarto exposto ao quê, né. Hoje, será que o que que é mais perigoso hoje, eu deixar o meu filho descer no pátio do prédio, jogar bola e brincar, ou ele ficar Do celular. no celular? O que que tá mais perigoso? Os De 2 acesso que se tem. os 2 têm seu nível. O que que vai delimitar se aquilo ali é seguro ou não? Eu, enquanto adulto, e supervisionar. Por quê? Aí a gente começa a caminhar para a questão do trabalho novamente. O porquê que tinha essas falas existem ainda essas falas de desvalorização e como se: "Ah, o estagiário não é comprometido que a qualquer momento ele pode". Não, espera aí, quem é que bota o comprometimento? Quem é que vai fazer ele se apaixonar pela causa? Mas falando essa questão da internet, foi bem importante que esse dia eu estava conversando com a Daiane, e teve uma professora que divulgou um vídeo que a internet ela tem um ponto positivo, nós evoluímos significativamente, não conseguimos nos ver mais sem ela, mas tem um ponto negativo, porque de que forma que a gente supervisiona os nossos adolescentes. E esses dias, até com a minha enteada que mora comigo de 10 anos, diz que ofender as crianças na escola é te chamar de CLT, é ofensa. Aí teve uma professora que gravou um vídeo explicando que na escola estava todo mundo se ofendendo: "Tu é um CLT, tu é um CLT". Por causa que começaram a gravar uns vídeos, lançaram na internet, lá em Santa Catarina e Balneário Camboriú, das mulher job, né, Uhum. que elas o pessoal fazia entrevista assim: "Tu é CLT ou PJ?". "PJ". Aí diz que agora quem é CLT é zoeira: "Ah, tu vai ser um CLT? Ah, seu CLT". Aí CLT é ofensa agora Uhum. das escolas, daí a professora estava dizendo o nível
que nós estávamos da influência digital, mas não de um ponto positivo, e sim de um ponto negativo, de todo esse cenário que tu falou, da pessoa que trabalhava numa empresa, cenário que a gente tinha antes, a gente tinha um mercado onde as pessoas ficavam 30 anos numa empresa. Quando eu ia ser contratada, eu almejava ficar 30 anos na empresa Marco Polo. Hoje eu te pergunto, quantas pessoas querem entrar na empresa Marco Polo e ficar 30 anos? E isso, essa é uma das questões, na questão de trabalho, antes de entrar na Randon, na Marco Polo, era o que as pessoas queriam, era ter a carteira assinada. Hoje em dia, a gente vê a dificuldade disso, né, as pessoas não querem, muitas vezes, esse rodízio, né, elas entram num lugar, elas querem experimentar, elas ficam 2, 3 meses e tal. Sim, vereadora Daiane, a realidade do mercado de trabalho, ela mudou. Hoje, a gente compete diretamente com propostas de ganho muito rápido e atrativo, e com um apelo muito caro para essa juventude, e não só para essa juventude, para a sociedade que a gente está vivendo hoje. Porque a gente gosta muito de atrelar a juventude. Bom, se fosse só a juventude, mas não é. Tanto não é, que a doutora Daiane, ela entrou num ponto muito específico. Hoje, o que que nós a gente o mercado de trabalho formal hoje, ele tem que, se submeter a uma vaga de trabalho, né, e essa vaga de trabalho que uma empresa está oferecendo, ela concorre diretamente com a oferta que está se fazendo para aquela mesma pessoa da prostituição. Do tráfico, das apostas online, das profissões que tu acaba podendo fazer home office, que ainda nós temos uma dificuldade de muitos locais entender o que é o teletrabalho e o home office, e o quanto ele também pode trazer de ganho significativo para algumas profissões. Tudo isso que eu citei aqui acaba trazendo uma série de dúvida para jovens. Mas não são poucas os jovens também que a gente vai, como foi o caso, eu estava na escola Melvin Jones na semana passada, eles querem ser mecânico, cabeleireiro, estilista. Foi livre, foi deles essa iniciativa. Mas, como abrir sua primeira mecânica? Como que eu convenço esse menino de que ele vai fazer um motor do carro, de que vai ser pago 10.000 por um motor, por mais barato que for para ele fazer aquele motor, e que aqueles 10.000 não é dele? Que ele tem que fazer o cálculo, que ele tem que conseguir tirar o lucro, manter o ponto. É o estudo. E como é difícil fazer, eles entenderem isso, né, que ele não se vira do nada, aquela pessoa foi empreender, né, doutora Adri, dando o exemplo da questão do escritório, tu e a doutora Deis, não, tipo, se formaram, tipo assim, até na época de formação, vocês foram fazendo curso, se especializando e verificando, isso que tem uma faculdade em si. Imagine aquele jovem que está no em primeiro, segundo ano do ensino médio, e já tem aquela vontade, né, mesmo que for uma manicure, tem que fazer uma especialização, tem que saber, tem que fazer os cursinhos, tem que fazer workshop para participar, né. A veia empreendedora, e aí a gente volta no ponto que a doutora Daiane trouxe a respeito do bullying, né, que hoje tudo vira motivo de fazer um bullying, só que ele toma uma proporção tão grande. Bullying não é novidade, bullying não é de agora. A nomenclatura bullying, a gente entender o que isso causa é que é recente, mas se a gente for parar para contextualizar, as senhoras e eu, a gente vivenciou isso na escola, mas de uma maneira diferente, numa proporção diferente. Se eu ofendia a vereadora através, ó, teu cabelo cacheado, eu de maneira alguma isso ia parar numa rede social e tomava proporção a nível, Mundial. talvez mundial, dependendo do nível do meme que se desenvolve, ele toma uma proporção mundial. Então, é por isso que bullying hoje é crime, crime. E quando ele é cyberbullying, o crime é maior, a pena é maior ainda. Ah, mas não dá nada. Tem dado. Questões raciais também na internet, tem dado. A gente está tendo jovens sendo recolhidos para medida socioeducativa por questões como essa. Então também eu trago aqui a responsabilização. Hoje, MP e Justiça estão sendo um pouco mais céleres e, eu diria, firmes na questão da cobrança, começaram a entender que o bullying ele vai desencadear o ataque em massa. Normalmente aquele jovem que ele vai lá depois, ele faz aquela ação, que aí vira uma repercussão enorme, e é por isso que a gente acaba também não dando repercussão para isso, porque é o que muitas vezes se busca através de um ato extremo dentro de uma escola ou dentro de qualquer outra instituição. Aí tu vai cavar,
Tem uma questão de bullying, tem uma questão de não acessar uma política pública, tem uma questão de não comprometimento. E aí, a primeira fala dos pais é o quê? Mas ele era tão tranquilo, ele só ficava em casa dentro do quarto, no computador. Era a única coisa que ele me exigia era o computador e a internet. Bom, de repente, a maioria, né, não de repente, a ampla maioria faltou supervisão. Supervisão, que é a mesma coisa que a gente falou na questão da violência das escolas, né, que a gente falou bastante por causa do caso, o que aconteceu aqui em Caxias, enfim, mas que a gente falou. E daí, muitas pessoas elas pedem: "Ah, que a escola reviste a mochila dos alunos", e eu falei na audiência pública, mas que tal os pais, Uhum. à noite, né, a gente sabe que eles trabalham e tudo mais, mas de noite, antes de dormir, revistar a mochila do seu filho. Se as pessoas revistassem mais a mochila dos seus filhos, não teria acontecido como diversos outros casos de aparecer facas em outras escolas na cidade toda, ou de manhã cedo, enfim. Mas, a gente acaba terceirizando algumas coisas. A escolha, ela é sua, mas a consequência, ela é de todos. Eu sempre digo isso porque se essa criança, seja ela de poder aquisitivo ou não, ela adoece. Se esse adolescente, ele vem a ter qualquer problema, qual é o órgão que vai ter que atender ele? É o público. E o público é mantido por quem? Por todos. Então, o erro ou a escolha é uma escolha. Quando eu escolho negligenciar o meu filho, e aí, inconscientemente, porque as pessoas falam assim: "Ah, mas ninguém me avisou". Ninguém te avisou? Quantas chamadas na escolinha tu teve? Tu vai pegar o histórico, que é uma coisa muito revoltante. Chovia, deixava a criança na escolinha sem buscar, chegava mal agasalhada, mal alimentada. Bom, foi para o ensino fundamental, a mesma coisa. Foi para ensino médio, aí no ensino médio, já tá por conta, ele já tá por conta. E aí é onde é que a gente acaba conseguindo muitas vezes acolher ele? Numa medida socioeducativa. É uma consequência, vocês me entendem? Sim. Acaba sendo um efeito cascata, e aí, quando chega no jovem aprendiz hoje, o que que a gente tem muito enfrentado? Lidar com todos esses dilemas, as questões de saúde mental, as questões comportamentais, que aí entram muito claramente a questão da falta de limite. E aí ele chega, quando ele escapa de tudo isso, ele chega numa indústria não querendo ele quis muito, ele sabe muito que ele precisa se manter, mas ele não quer colocar o uniforme da empresa. É o básico. Não coopera. Ele não consegue pegar o ônibus da firma, ele não consegue chegar na parada, se organizar enquanto indivíduo para chegar numa parada e pegar um ônibus para chegar no horário na empresa. Aí chegou na empresa, ele não quer botar o uniforme, ele quer ser diferente, porque a vida toda ele não teve este regramento. E aí a empresa, hoje, para conseguir subsistir, ela tem um setor específico lidando, entendeu? Mas até que ponto isso tá certo ou não, a gente não sabe. Por quê? No período dos nossos pais, ele perdeu o ônibus 2 vezes, o que que aconteceria com ele? Ele seria demitido, ele seria desligado. Perdi a cesta básica no final do mês, então eu Ele tinha já não. e hoje a empresa ela se olha refém, vereadora. A empresa hoje ela se olha refém das questões comportamentais que a gente produz dentro de casa. Muitas. A gente acaba dizendo, até conversando, né, que a gente acaba se adaptando, muitas vezes flexibilizando, porque o mercado de trabalho, as pessoas precisam, a gente está precisando, e a gente tem uma pessoa que é boa muitas vezes em determinada função, acaba compensando e a gente toca a ficha e vai. Indo já para as nossas considerações finais do nosso podcast Informação ao Poder, com uma pessoa aqui entrevistada com muito conhecimento, com paixão de causa sobre o tema. O tema é complexo, a gente sabe que tem muitas variáveis quando a gente fala de juventude, que é o nosso futuro, o futuro do nosso Brasil. Então a gente realmente tem que ter uns olhos atentos a eles. Sim, concordo realmente como advogada, como cidadã, que os pais têm as suas responsabilidades, mas também não trazer a crítica só aos pais, porque às vezes a realidade dos pais ela é precária, ela também vem de uma mãe que sofreu violência, de uma mãe que não teve paixão, ou de uma mãe que ainda sofre violência e tem que cuidar daquele filho e é um desafio para ela, às vezes emocionalmente ela não está preparada para aquilo, e realmente a gente tem um adolescente, um jovem no mercado de trabalho, nas ruas e na escola, agressivo, comprometido emocionalmente, e eu sempre trago aqui a crítica da onde está o poder público, porque se o pai falhar,
né, e eu entendo que a missão do pai é não falhar, nenhum pai deseja falhar, gente, nenhum pai. Como mãe, hoje eu posso te garantir que nenhuma mãe deve ser apaixonada em ver que falhou, que realmente chegou lá na coordenadoria e queria entregar o filho para o coordenador, afinal de contas ela como mãe, com 14 anos ela não consegue, isso é uma realidade muito dura. Nós conhecemos pessoas que têm filhos com 40 anos e a mãe sempre se pergunta onde ela falhou, e a gente sabe que ela deu estudo, que ela deu Senai, e que ela se dedicou e porventura um deslize ele Escolhas. caiu realmente, né, nas drogas, e a coisa é um desafio. Tenho uma super responsabilidade de criar o meu filho, criar a minha enteada, responsabilidade também das pessoas que trabalham conosco aqui, né, também, que, também tem questões emocionais como a gente superou, a gente fez um tratamento, a gente foi atrás, também tem pessoas que trabalham conosco que às vezes também precisam disso. Então queria deixar minha crítica, que é a gente precisa melhorar muito as políticas públicas, quando a gente fala sempre, eu e a Daiane temos um projeto já há mais de 3 anos, né, que a gente vem trazendo muita informação, né, e agora com a nova remodelagem do podcast, trazendo sempre falando sobre políticas públicas, como elas são falhas, muita coisa funciona, a gente não pode trazer aqui todas as críticas 100%, a gente sabe que tem pontos que funcionam, mas falhar com a juventude é muito cruel para nós, porque é o nosso futuro, e esse é o meu a minha crítica que eu deixo aqui sobre esse tema tão importante, que é a juventude do nosso Brasil. Isso mesmo, doutora Beli. E, Max, para nós concluir, eu queria que tu concluísse. A gente entendeu que o teu foco principal está sendo a questão da empregabilidade, mas ele é muito mais complexo, né? A gente conversando do que só o emprego. Tem a questão que é travada, a Tudo. questão da gravidez, da drogadição, enfim, tudo isso como um viés. Porém, a gente sabe que te falta estrutura também como coordenadoria da juventude para fazer a implementação das políticas públicas, porque hoje o Maxwell, no caso, coordenador da juventude, optou por essa linha de trabalho e está trabalhando através Sim. de parcerias, de vontade própria, muitas vezes. Qual que é o teu desafio para os próximos meses, para os próximos anos dessa administração de coordenadoria da juventude? A gente, obviamente, né, tá com vários projetos. Eu sempre digo que a falta de recursos financeiros ou humanos, elas não podem ser fator delimitante para que a gente não faça as coisas acontecer. E isso, né, a vereadora acompanha meu trabalho e as pessoas que conhecem meu trabalho sabem que não é por isso que a gente não faz entregas, muito pelo contrário, a gente corre atrás com muito afinco. Eu queria fazer uma contribuição na fala da doutora Daiane, que para além de juventude ser futuro, doutora Daiane, juventude é presente. E é isso que a gente tem enquanto sociedade que enxergar. Eu preciso olhar para essa juventude agora. Enquanto coordenadoria, o que que nós almejamos? Primeiro, conseguir estruturar, de fato, uma equipe junto com uma equipe técnica, né? A gente tem pleiteado isso, conseguir trazer mais pessoas que consigam dar luz e visibilidade para a temática da juventude, para a importância do investimento na política pública da juventude. E aí, claro, a gente não pode se esquecer e aqui, né, se fazer de João sem braço. Recurso. Todo mundo precisa de recurso. Então, conseguir estruturar uma equipe, conseguir investir mais recurso na coordenadoria da juventude e nos projetos de juventude, mas não também só recurso do próprio município, entendeu, vereadora? Sim. Recurso de trazer projetos para cá. Vamos fechar parceria, trazer projetos do Estado. O Partiu Futuro está vindo para cá. Mas o poder público tem que fazer a sua parte também. E aí, desse coordenador, né, e da coordenadoria da juventude, vocês podem esperar muito trabalho e dedicação para que a gente consiga cumprir esses objetivos, principalmente de programas que fiquem programas não de governo, mas uma política pública de fato, como é institucionalizar o Ser Jovem Cidadão, que é o jovem aprendiz, fazer uma prática de maneira muito rápida. O que é o Ser Jovem Cidadão? O Ser Jovem Cidadão é empresas que têm a questão da periculosidade e, e da insalubridade, elas conseguem cotizar o jovem aprendiz e a parte prática ele faz conosco, na área pública. Olha. Então, um posto de gasolina, ele pode ter jovem aprendiz. Ele vai cotizar e quem vai fazer a prática é conosco. Isso já está acontecendo, mas aí a gente quer que vire lei, né? Até que não se perca nas transições, que é normal da política, as transições, mas que não se perca, que fique algo contínuo aí. Centro de Referência de Juventude vai ter uma entrega significativa para Caxias do Sul. Um espaço de inovação para atender de forma transversal aqui no Fátima, está sendo reformada a sede.
vai ser entregue de forma transversal, inicialmente com juventude, mas vai trazer idosos, étnico-raciais, mulheres. Então, assim, tem bastante projeto acontecendo. Eu quero é ter perna para conseguir dar conta de fazer tudo isso que eu tô falando para vocês. Força, né, e ideias e projetos, e surgem a todo momento, inclusive, né, para que a gente consiga executar. O que a gente precisa mesmo é estrutura, recurso e conseguir, também sensibilizar todos os poderes. Acho que esse fica o encaminhamento, assim, enquanto coordenador. Perfeito, Maxwell, obrigado por essa conversa necessária que a gente precisa falar sobre os jovens, sobre juventude, sobre essa questão de adolescência, sobre a questão da empregabilidade, sem esquecer, de outras questões que permeiam a nossa sociedade, né. Agradecer a doutora Daiane por mais um podcast, informação, é poder, porque acredito que isso é informação para as pessoas saberem exatamente quais são os desafios da nossa sociedade, de que maneira que a gente vai buscar essas resoluções, né. E Max, eu desejo para ti, assim, um bom trabalho na coordenadoria, já te parabenizo pelo que tu tem feito junto a outras entidades, trazendo a questão, da juventude. Informação é Poder é um podcast semanal, onde leva informação para vocês. E hoje falamos da questão da juventude. Compartilhe muito e continue nos acompanhando.